E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje minha convidada é ela, Valquíria Brit. Tudo bem? Olá, Cat, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Gente, a Valquíria é locutora. Para quem reconhecer a voz logo de cara, assim, quantos anos de Alpha by Night, Valquíria? Tipo, um quarto de século. 25 anos de Alpha by Night, tranquilamente. A conta ali redondinho pode ter dado 24,5, mas acho que por aí, 25 anos de Alpha by Night. Então, de repente a voz é familiar por isso, gente. Eu deixei o programa, na verdade, no finalzinho de 23. Em 24, eventualmente fiz algumas participações na Alpha em 24, mas efetivamente eu deixei o Alpha by Night em 23, mas deixei com 25 anos de microfone. Muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Metade das pessoas que estão ouvindo a gente não tinha nascido. Sim, exatamente. É isso. Mas você se formou na Casper. Publicidade e propaganda, E aí eu já, assim, não atuei na área, não fiz. Na hora que eu estava na fundação, na Casper Libero, eventualmente a gente tinha que produzir algumas coisas para né, você fazia uma campanha publicitária, bora produzir. Aí eu fui me enfiando no estúdio. Então, assim, Já cadê, foi né? Já fui me enfiando no estúdio ali. Ai, que voz interessante, vamos gravar com a Val? Ai, vamos. Aí pronto, dali acabei, concluí a faculdade, o curso de publicidade, mas já tinha concluído antes o curso de rádio, e aí já fui direto para o rádio e a publicidade me perdeu. Quem sabe, né? Sabe lá o que o mundo não... Né? Quantas coisas as pessoas não deixaram de comprar por causa dessa guinada. Mas é o que temos. Então a paixão pela rádio não veio assim desde criança e tal. Veio ali, surgiu ali na faculdade. Ah, médio. Ou já tinha uma coisinha? Médio. Eu era uma criança esquisita. Sabe aquelas crianças esquisitas que falam tudo muito certinho? Uhum. Aí, às vezes, as pessoas falavam, ai, como ela é esquisita, ela fala tudo certinho. Eu tentava falar errado, não dava, não conseguia, não cabia na minha boca. Então, eu acho que no fundo, eu já tinha uns indícios, ali, né? Já tinha alguma coisa soprando que eu ia caminhar nessa direção mesmo. Quando chegou na adolescência, que a gente pira, assim, tal, eu queria falar errado, eu queria usar gíria, não cabia na minha boca, não articulava direito. Sabe, levei uma vida para conseguir tirar os R's finais das palavras, porque tudo era meio... Então eu já tinha nascido locutora de alguma maneira. Sim. Como eu digo que as pessoas às vezes perguntam, como é que você virou influenciadora digital, né? Ok, teve um caminho de eu virar influenciadora digital, mas essa coisa de influenciar sempre foi minha, né? Eu tenho uma coisa que tá aqui, né? É meu, né? Não sei, é meu, é totalmente meu. A gente uma vez estava numa rodinha de amigos, tal, e eu comecei falando com um, com dois, tal, de repente eu tava com 15 pessoas ao meu redor, falando para as 15, completamente natural, convencendo as 15 de que aquilo era daquele jeito. Né? E aí meu marido pegou e falou para as outras duas, assim, que estavam com ele falou, olha isso. Ele falou, eu não tenho argumento naquela casa. De repente eu olho, ela já me convenceu de que é daquele jeito, entendeu? Não tem jeito. Não vai nem perder tempo, né? Já fala logo. Na hora que ela começa a falar, ele fala, tá bom, tá certo. Melhor, não vai perder tempo. Bobagem, é isso mesmo. Não, a gente já tá meio formatado de alguma maneira, né? Vem, né? Ainda bem, eu não tinha percebido, não, eu tinha outra. Na verdade, a minha aspiração inicial foi para jornalismo. Comecei a fazer jornalismo. Aliás, eu fui aluna, você fez FAAP, né? Eu fui aluna de jornalismo da FAAP antes de PP, por algum tempo. Eu fui aluna de História na USP, daí deixei o curso de História, porque realmente não era o meu perfil. Apesar de adorar a matéria, adorar estudar, adorar ler lá, não era o meu perfil. Aí fui fazer jornalismo na FAAP, acabei deixando o curso, migrei para a Casper para fazer publicidade e propaganda. Eu achei a formação legal, porque suprir algumas carências da minha formação básica, mais técnica que eu digo porque na minha formação anterior à faculdade, eu fiz um curso técnico que eu suponho que não existe em nenhum lugar do mundo hoje. Chama Curso Técnico Redator Auxiliar.
Era um pré-jornalismo, sabe? Aquela pessoa que tem 12 anos e que acha que vai ser jornalista. Como existia este curso, que era uma graduação técnica ali, né? Correspondia ao que na época a gente chamaria de colegial, eu fui fazer redação. Aí, quando eu fui para a PP, eu achei legal porque ampliava um bocado as coisas que o curso técnico deixou faltando na minha vida. Só que daí o curso de publicidade e propaganda já foi me abrindo caminho para a rádio. Antes de terminar o curso, eu já estava fazendo rádio, e quando saí de PP já era radialista. E foi. E lá foi a vida inteira e não saí mais disso. É isso. E logo que você começou a trabalhar em rádio, você já foi trabalhar na Alfa FM ou trabalhou em outras rádios antes? Minha primeira rádio oficial foi a Alfa FM. Eu fiz umas coisinhas antes, uns programas... coisas menores. Coisas menores. Eu fiz um... Sabe quando você entra num... Não sei se ainda existe hoje. Você entra num shopping e tem uma rádio tocando? Tem, né? Por exemplo, tem hoje, aliás. Só que tem, por exemplo, CIA. Tem uma rádio CIA. Eu fazia aquilo para um sistema de shopping. Que, aliás, foi uma coisa que também fiz com um amigo em comum que nós temos. Marcelo Abud. Fiz. Aí foi legal para poder fazer operação de mesa, já me deu uma escolinha ali de operação de mesa, e aí entrei na Alfa, fiquei na Alfa a vida inteira, fiz cultura também um tempinho, pouco tempo, saí da Alfa, voltei para a Alfa, e aí eu comecei a contar esses 25 anos que eu te falei. Legal. Gente, assim, a galera da rádio já veio em peso aqui, né, no podcast, é bombado a galera da rádio. Já veio a Bud, já veio ele Correia, agora já veio você. Gente! Já veio a Elizabeth lá de Portugal. A cadeira ficou até quentinha agora, gente. Já penso, tô me sentindo, tô a nata. A gente passou ano passado uma temporada morando em Portugal. E aí, logo que eu cheguei, eu tive a oportunidade de conhecer a maior rádio de Portugal. Eu ser entrevistada para um podcast de lá, que é gravado numa rádio. E eu nunca tinha ido numa rádio. É mesmo. E eu fiquei encantada. Gente, é muito legal. Porque era enorme. Qual é o nome da rádio? Rádio Renascença. Enorme, enorme. E aí ela me levou para conhecer todos os lugares. Eu fiquei passeando por lá e conhecendo todos os estúdios de gravação. Ai, que delícia. Tem estúdios e estúdios, né? Tem estúdios fantásticos por aí que você faz realmente um baita de um tour, assim, muito legal, né? Em compensação também tem rádio que está no ar, uma coisa muito compacta hoje, né? Às vezes você tem quase nada e você consegue estar com uma rádio no ar. Hoje em dia, ainda mais. Hoje em dia, né? Tudo muito compacto também, né? Mas é legal. Trabalhei na época da cultura. A cultura é isso, né? Ali, é um polo todo junto ali, a rádio AM, rádio FM, televisão e tal. Era uma delícia também você passear pelos estúdios. O estúdio do Castelo Rá-Tim-Bum ali e tal. Puta, que legal, né? Era muito bacana. Foi onde eu tive, assim, onde eu vi isso aí que você está falando, sabe? Aquela coisa do... Porque é o estúdio da Rádio Alfa mesmo. É um estúdio... Hoje em dia é tudo muito simples. Você tem uma mesa de som, alguns monitores e as caixas e o isolamento. É fácil, é tudo muito simples. Aliás, no prédio que a Alfa tem assim, uma torre de 21 andares. Eu acho que pelo menos uns 15 andares tem a mesmíssima estrutura. Estúdio ali posicionado no mesmo lugar e... eu tinha, assim, uma noção de estúdio, porque na FAP, em si, os estúdios de gravação tal, são bem parecidos com os estúdios de rádio em si, né? Mas, realmente, da rádio lá de Portugal é uma coisa... É uma cidade. É uma cidade. Ah, que delícia. É uma coisa estonteante, aí assim. Você fica, se você não foi mordido pelo bicho, o bicho te morde bem ali, né? É surreal. E aí aí depois ela veio aqui no podcast, ainda indicou uma outra... A Miriam, que também veio. Enfim, a galera da rádio tá em peso aqui. Já veio muita gente. De audiobook. Ela teve leu uma fase que tinha muito radialista brasileiro em rádios em Portugal, né? Sim. Eu não sei como é que se isso acontece hoje. Eles gostavam do sotaque. Do sotaque, né? Acontece bastante ainda. Eu tive eu tive 2 amigas que trabalharam em rádios em Portugal, que trabalharam na Alfa mesmo comigo no passado. Acho que é a Vanessa Calheiros, que hoje está na Antena. E a Adriana Sheldon, que eu não sei se está em rádio, mas que também trabalhou em rádio em Portugal. Ah, legal. Ali, acho que na época de, sei lá, tipo nos anos 90, era uma coisa que esse sotaque brasileiro, do português do Brasil, era interessante para eles. E o contrário eu nunca vi.
de verdade. Ah, de lá pra cá. O sotaque de português, tem um jornal... É porque é um pouco difícil, né, pra gente o entender do sotaque português ainda, né? Já pensou? Quando eu entrevistei elas pra cá, o sotaque principalmente da Miriam, que ela lê audiobook, ela grava audiobooks, ela fala bem rápido. É uma entrevista que foi uma das mais difíceis que eu fiz. Ela fala bem rápido. E a hora que ela desabrochava falar assim, uma hora ela falava pra mim, tá tudo bem? Eu falava, tá. Ela falou, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando muito rápido? Eu, um pouco. Um pouquinho. Não é fácil, não é fácil. Dá pra complicar, dá pra ficar confuso, a sorte é que eu já tava lá há algum tempo, então já... Acostumou o ouvido, né? E, bom, eu confesso que consultei nosso amigo em comum pra montar meu roteiro aqui, né? Claro. Querida. E ele me disse que tem uma música da Cel em que ela cita você na música. E eu fui ouvir a música ontem. Ai, gente, doido. E quando a música surgiu, você ficou surpresa? Não, assim, né? Como é que foi? O Marcelo conta desse jeito, a gente conta do jeito que a gente... Vamos chamar de liberdade de expressão, né? A gente narrar uma história como a gente gostaria de narrar uma história. Uma música linda, chama Coreto, né? Eu adoro a música. O que ela cita na música? Ela cita o programa, o Alpha by Night. Nas entrevistas, ela fala mesmo que o programa captura uma atmosfera que é da noite de São Paulo. E, de fato, de alguma forma, eu acho que captura mesmo. Eu sei, hoje, que eu estou vendo a Alpha de fora, você entra num táxi e está tocando a Alpha à noite, então parece que ele traduz de alguma maneira a atmosfera da cidade. Aí ela começa a música dizendo, eu sou a voz que balançou o seu coreto. Obviamente é ela a voz que balançou. Não sou eu, mas eu agradeço e posso dizer, olha, é verdade que a Cel fez essa música? Não, claro que não, mas eu posso dizer, posso. Sim, a voz posso é minha. Posso dizer porque é liberdade de expressão, não tem problema nenhum, né? Então sim, me sinto homenageada, porque eu quis vestir a carapuça. A gente não é obrigada a vestir carapuça só para coisas ruins. Para coisas ruins, de jeito nenhum. Concordo. A que eu quiser, né? A cabeça é minha. E é isso, me sinto homenageada mesmo. Quando eu vi essa música, eu falei, cara... Aí eu saio assim na Alpha, eu sou a voz que balançou o seu coreto. Foi a sensação que eu tive quando, do lance do prêmio APCA que eu te falei. A hora que me veio assim, na hora que eu falei, eu sou... Meu nome é... Eu sabe, assim, as pessoas que estavam lá, sei lá, tinha... Vera Holtz, tinha um monte de gente legal pra caramba que tinha sido premiada naquela edição de 2024, né, profissionais do ano de 2023. E me sentia assim, pequenininha, ali quando eu subi, e aí eu falei, meu nome é Valquíria Britt, e durante 25 anos eu fui a voz do Alpha by Night, e as pessoas reagiram porque elas encontraram a minha voz nessa faixa, porque na hora que eu começo a falar, eu acho que o cérebro deve dizer assim, eu conheço isso de algum lugar. E aí quando você entrega da onde que é, tem um linkzinho, aí teve uma reação entusiasmada das pessoas. Aí eu falei, cara, olha só, eu sou a voz que balançou seu coreto, não é por aí mesmo? Acho que é isso, olha que gostoso. Bom, é isso, a gente estava conversando um pouquinho antes das câmeras começarem a gravar. E você ganhou um prêmio APCA em 2024, é isso, né? 2023. Eu recebi profissional do ano de 2023. A premiação foi em 2024, tá certo? Entendi. Mas é isso mesmo. E explica um pouquinho pra galera o que é o prêmio, só pra eles entenderem. Então, a Associação Paulista dos Críticos de Arte, anualmente, ela celebra, de alguma maneira, aqueles profissionais que ela entende destacados em várias áreas de comunicação e artes. Então, teatro, literatura, rádio, televisão, música, várias podcasts, inclusive, né? Me chama no dia que você tá. Quero lá aplaudir você, enfim. Então, assim, a APCA, anualmente, ela celebra esses profissionais. E aí eu tive a felicidade de ter o meu encerramento de carreira, meu fechamento de carreira na Rádio Alpha premiado. Uma honra, tá lá em casa, lindamente, lá iluminado ali, sabe? Você chega na minha casa e luzes, brilham. Um prêmio APCA. É muito legal. É o Oscar, né? O Oscar certeza. Da comunicação, sabe? Eu sei o que a Fernanda Torres sentiu, eu sei o que o Walter Salles sentiu. Menos um pouquinho, mas é isso, cara. Posso. Tem uma liberdade de expressão aí, não tem? Tô falando, tô sentindo, o sentimento é meu, né? Eu senti mesmo. Com certeza. Eu, quando estava na faculdade, fui fazer na verdade, uma conversa com
com um cara que trabalhava ali na agência África de publicidade e tal. Que foi quem me guiou ali pra que área que eu ia e tal na época. E ele tinha uns leõezinhos de Cannes e tal. E a sala dele era voltada pros leõezinhos. É, claro. Tinha todas as luzes ali. E eles falaram, nossa, se eu tivesse, ia ter Pelo amor de Deus, você vai mostrar o uns quê, né? lasers ali apontando pra ele. E o prêmio APCA é muito engraçado, porque de fato ele parece Nossa Senhora Aparecida. Temos que ser sinceros. Você vai lá, pega lá na imagem, olha, prêmio APCA. Então ele é um conezinho assim, né? Parece a Nossa Senhora. Aí o meu, por acaso, ele tá num lugar, na minha sala, que tem um abajur de sal, né? Então meio que ilumina ele assim, atrás. Se fosse um abajur, já é uma luz azul. Para meu corpo, eu vou botar uma luz azul que é para ficar mais. Aí as pessoas só falta, tem gente que vai se benzer de vez em quando lá. Fala, aí fala, não, mas é um prêmio APCA, mas é bom se benzer, então benza-se também, né? Segue esse caminho. Segue o baile, por aí mesmo. Mas é muito legal. Claro, é o meu prêmio, tá lá. A única coisa, se você entrar na minha casa, a primeira coisa que você vai ver é. Certíssima, faria igualzinho. Bom, e além do seu trabalho na rádio, que outros trabalhos assim que você já fez como locutora que você quer contar pra gente? Então, eu trabalhei paralelamente à Rádio Alfa durante muitos anos. Digamos, eu sou uma pessoa bem constante, né? Eu trabalhei por 15 anos para a Fundação Dorina Noil, gravando audiobooks, audiodescrição, fazendo audiodescrição em alguns eventos. E aí eu tenho um acervo de livros gravados na biblioteca da Fundação Dorina, tipo 3.000 livros gravados lá, né? Tá tranquilo, gente, só 3.000 livros. Vou gravar e gravar. Aí mais recentemente, digamos, nos últimos 10 anos, não é muito, nos últimos 5 anos, 6 talvez, aí a Fundação tem uma parceria com a Amazon, com a Audible, né? Então, assim, alguns dos livros que foram produzidos para a Fundação Dorina estão também na biblioteca da Amazon, né? Porque os livros da Fundação Dorina realmente eles estão disponíveis para o deficiente visual. Não tem acesso para quem não pode ser atendido porque aí tem a coisa de direitos autorais, né? A Fundação Dorina ela vai poder produzir todo o livro que ela quiser produzir, porque ela está produzindo esse livro para o deficiente visual, mas ele não está aberto no mercado para qualquer pessoa pegar no acervo da Fundação Dorina. Aí já a Amazon não, a Amazon eventualmente manda alguns livros lá, vários livros, e a gente tem produzido também. Agora mesmo eu de vez em quando eu gravo alguma coisa para eles e aí essas coisas estão na biblioteca, estão à venda também, porque a outra parte do meu acervo não está à venda e não está acessível. Então, E incluindo essas audiodescrições, você fez a da Turma da Mônica, né? Então, eu fiz o Cine Gibi, os estúdios do Maurício de Souza contrataram a Fundação Dorina para entregar a versão em audiodescrição. É muito legal, sabe por quê? Porque eu acho, assim, particularmente, eu acho muito legal. Uma coisa que é curioso, assim, quando você vai fazer um filme, se você quer lançar a mão de leis de incentivo, e tudo bem, né? Você vai lançar a mão de... Então, uma contrapartida é que você produza esse filme com audiodescrição. Né? A audiodescrição ela vai pegando muito devagar, ela está caminhando muito devagar. As leis de acesso à audiodescrição, elas teriam... Há uns 10 anos a gente já devia ter pelo menos metade da programação na TV aberta com audiodescrição. Seria justo, porque é uma ferramenta, se você não quer usar, se você não precisa usar, tranquilo, ok. Ela não atrapalha o conteúdo, né? Mas para quem precisa, para quem faz uso, ela devia estar disponível. E a legislação vai meio que empurrando ali, olha, tá bom, em 2020 era para ter 100% de produção com audiodescrição. Mas se a gente chegar a 30, tá bom, até em 2025 a gente chega a 70, quer dizer, vai rolando nesse ritmo. Aí, os filmes são assim, qualquer filme que tenha incentivo, ele é obrigado a produzir uma versão com audiodescrição. Mas, às vezes, você não vai achar essa versão em lugar nenhum. E aí tá uma pequena sacanagem, né? Então, tem alguns filmes, eu não vou falar aqui e tal, mas que eu fiz audiodescrição e eu falo, pô, legal, filme bacana, algumas diretores que eu acho legais pra caramba, que bacana, a gente produziu audiodescrição.
vai procurar esse material. Não vai encontrar. Mas o Maurício de Souza, não. O Maurício de Souza não está ali para... Os estúdios do Maurício de Souza não estão ali para cumprir regras legais. Não, ele está ali para realmente disponibilizar. Então, todos os filmes que eles fazem, eles chegam no mercado com acessibilidade, né? E Legal. é muito legal. Aí, então, eu tenho amigas, por exemplo, que tem uma amiga que tem uma filha, não é deficiente visual, mas gosta de Turma da Mônica. E aí ela comprou o DVD na Cine Gibi lá em Aracaju, sei lá, hoje em dia nem é assim que a gente acessa essas coisas hoje em dia. Mas ela falou, a Nina estava vendo o Cine Gibi, aí eu falei, vamos ver com a audiodescrição para ver como é que é? Era a sua voz. É legal, né? Acho que ficou orgulhosinha, assim. Mas acho muito legal que seja tão acessível, tão... Né, que todo mundo realmente possa encontrar essas produções, porque para cinema nacional não necessariamente deveria estar, né? Deveria ter. Sim. A gente tem um amigo que também trabalha com locução, o Nipper. E ele veio aqui. Ele também é guitarrista? Eu falei, vai que eu erro vai que eu erro o instrumento, né? De uma banda que a gente gosta muito. E ele veio aqui, na verdade, falar sobre a banda. Né? Uhum. Mas depois, no fim, ele tava falando um pouco sobre locução. E ele tava falando que ele tava fazendo a audiodescrição do filme. E era um filme de terror do Ursinho Puff. Você lembra disso? Puxa vida. Um filme de terror do Ursinho Puff. E ele falava, não, mas assim, é bem trash, assim, é um negócio bem... Não sei o que. Ele falava, e aí, eu tenho aqui falando tal, e aí o Ursinho Puff, ele passa pela serra elétrica tal, e ele falando como que era tal, ele... É muito engraçado de fazer a locução desse filme. Parece aquelas traduções que os caras imitam, né? Então, meu marido... Você fica num tom assim, aí a emoção vai lá, a coisa fica sangrenta, e você continua aqui, Ele falava, nossa, não, e aí o leitão tá entrando numa máquina e tal, e eu tenho que ler assim, retinho. A audiodescrição não é para ser mais um personagem dentro da história, né? Então, realmente tem essa... Quando a gente faz uma coisa para público infantil, tipo Turma da Mônica ou qualquer coisa para o público infantil, há uma adequaçãozinha de tom. Eu realmente entro num tom maternal. Eu conto a história num outro tom. Mas não é um personagem, então não dá para você ficar entrando nas emoções. Olha, cuidado! Não, você não é um personagem no filme, não é uma... Né? Que é uma grande diferença, né? Não é essa a função, né? A audiodescrição é só para você oferecer ferramentas para o deficiente visual ter a mesma leitura do filme, da obra que você que está vendo a imagem tem. E é bastante complicado, porque você tem que fazer isso sem interferir na trilha sonora original. Então, assim, você vai entrar aqui pontualmente, é sempre uma questão de escolha. Você vai descrever uma coisa e vai abrir mão de descrever outras coisas, porque não dá, é impossível. A imagem é muito mais imediata do que qualquer tradução que você faça em palavras, né? A audiodescrição é uma tradução, mas aí é uma tradução assim que acaba, por melhor que seja, você deixa de traduzir alguma coisa, porque não há velocidade para você traduzir uma imagem. É muito complicado, mas é legal demais. E eu estava sobre reconhecimento da voz, né? Eu estava lembrando que a gente fez uma lá na Fundação Dorina por conta do Cine Gibi. Teve uma ocasião em que nós recebemos lá um garoto, que é um menino que eu não lembro o nome dele agora. Ele é um garoto deficiente visual que é autista e que é um digital influencer também, e que ele deve estar agora hoje na faixa dos 13, 14 anos por aí. Ele é uma graça, Pedro, que eu não lembro o outro nome, o Pedro. E aí ele ganhou o álbum, ele conseguiu que a Panini imprimisse para ele um álbum com a ferramenta do Braille durante a Copa do Mundo, uma edição, acho que é a última edição da Copa do Mundo, ele recebeu um álbum com Braille, porque ele fez uma campanha, a gente não tem acesso e tal. Aí, como a Fundação Dorina foi quem imprimiu esses álbuns com Braille, a gente teve uma entrega desses álbuns para a turma da Fundação Dorina, para a criançada, os que a gente chama de clientes da Fundação Dorina, ou seja, crianças com deficiência visual. E o Pedro estava lá, e aí o Pedro falou, quando eu me apresentei, ele, Valquíria, o que você faz aqui? Eu falei, eu leio livros. E ele falou, o que você lê? Aí eu comecei a imitar um pouquinho da narração do Cine Gibi,
E ele ficou, aí assim, ele reconheceu imediatamente, ai, Cine Gibi, Turma da Mônica, eu já ouvi sua voz, tal. E é tão gostosinho quando a voz provoca esse reconhecimento, E de né? repente esse conforto total, né? Me sinto ali, assim, reconhecida, é gostoso, reconhecida. Às vezes, já aconteceu comigo de estar no metrô e ter um deficiente visual, que eu estava, assim, conversando com uma pessoa no metrô, um amigo, e o deficiente visual foi aproximando e falou meu nome, e assim. Nossa, Aí eu que falei, incrível. oi, eu conheço você, porque eu tenho livros da Fundação Dorina que você gravou. Nossa, gente, que sensacional, né? Eles só têm essa referência, né? Porque se você tiver uma imagem, você tem uma outra coisa para guardar, mas ele não, ele tá com um livro ali, ele tá ouvindo tal, e ele reconhece prontamente a voz da gente. Muito bacana. Mas é muito doido essa coisa da voz, né? A gente escuta um devocional à noite que era uma moça que fazia, que era a leitura, a voz de uma moça, que o nome dela era Gabi. Trocou a Gabi. Eu estou revoltadíssima. Não pega mais, né? Gente. Perdeu o efeito. Não, sabe, eu quero trocar o aplicativo, porque eu não tô feliz com a nova moça. Eu não gosto da voz da nova moça. Não vai nem dar, porque você já tinha tido uma identidade ali. Eu tô escutando umas 2 semanas, mas eu não gosto da nova moça. Ixi. Ai, quando dá uma pegada de ranço na voz também é fogo, né? Eu não tô feliz. Aí eu troquei pra voz masculina, mas eu não gosto do amém da voz masculina. Gente, olha que chata a pessoa. O amém. Gente, o amém não dá nem pra variar. Amém é uma coisa assim. Não é ruim o amém da voz masculina? O amém me dá. Uma sensualizada, assim, uma sensuelen, né? Não vai funcionar. Vou trocar o aplicativo. Falei, tiraram a Gabi, gente. Ai, gente, é isso. Voz é legal demais, né? É uma coisa... E no meio da locução, o que mais a gente pode fazer, assim? O que mais dá pra trabalhar com isso? Locução comercial, pra cá, muita coisa, né? Locução comercial. Agora eu gravei vários podcasts também, né? Assim, gravei muitas coisas. Eu tem um podcast, você falou da Gabi, por exemplo, não gravei alguma coisa, né? Não gravei, mas tem um podcast sobre doença mental. Então, são textos de médicos, de psiquiatras, de psicólogos e tal. Então, dei voz para um podcast sobre doença mental durante a pandemia. Bacana, assim. Acho que o Money ainda segue muito na locução publicitária, né? A gente sempre, você sabe, siga o dinheiro, assim, o rastro é por ali. A locução publicitária é onde a gente consegue fazer algumas coisinhas. Mas também é uma área... tem né, assim, uma área bastante concorrida. E às vezes você tem que se dedicar bastante. Você tem que fazer os contatos, manter o network muito em dia. Aí tem, não sei, acho que não estou muito nessa. Talvez a parte mais complicada. Eu tô mais de boa, eu gosto de livro, sabe? Me dá um livro, posso ler? Adoro. Me dá um livro. Não, gente, não. Eu já aceitei minha situação financeira definida, eu não vou ficar numa pilha dessas, né? Então eu gravo livros, mas gravo de vez em quando um comercial, um podcast, de vez em quando, o que mais que a gente faz com... Não sei, me ajuda. Fala pra mim, vocês que estão, o que você faria? Eu tenho uma amiga que faz dublagem mesmo. Então, mas aí já é um ator também, Ela né? faz a Ju Japinha. Ela faz anime. Ah, legal. Agora que eu lembro, agora que você falou, eu fiz um tempo cabine também para o Biography. E eu sei porque ela, inclusive, respondeu uma caixinha de perguntas no Instagram ontem. E aí ela tá lá no Instagram dela, que é locutora e tal também. E aí perguntaram, qual foi a locução mais difícil que você fez? Tal. Ela falou, foi a dublagem desse anime aqui, porque eu acabei me envolvendo um pouco com a dor da personagem, assim. Eu acabei me envolvendo um quebrou pouco com a isso. parede ali, né? Foi. Que interessante, muito legal. Eu trabalhei com muitos dubladores no audiobook também. Tem muita gente que faz dublagem e que faz audiobook. Eles são ótimos, né? Porque realmente eles têm um envolvimento incrível com o texto. Eles são muito bons. Acho que aprendi pra caramba com esse pessoal, assim, sabe? Eu acho que a minha qualidade de audiobook melhorou muito também, convivendo com o pessoal da dublagem. É porque é muito rápido a dublagem. Você tem que entrar
no personagem, virar a chave, mudar. De via de regra, a pessoa estava dublando um filme, você nem, não sei se eles conseguem assistir o filme antes, saber exatamente o que o pouco que eu fiz de dublagem é muito rápido você virar a chave. Eu não fiz exatamente dublagem, porque eu não sou atriz, mas narração mesmo, narração. É uma coisa que muda o clima da história e você tem que rapidamente fazer uma adaptação, né? É um trabalho bem, eu acho, bastante... exige bastante. Tem que ter muito jogo, tem que aprender, tem que estar bem maduro para fazer. Não é uma leitura de primeira razoável, é uma coisa que você realmente tem que ser lapidado com a profissão mesmo. É legal. Sim. E quando você vai fazer, tipo, a leitura de um livro, né? De um audiobook, qual é o seu processo para isso? Você, tipo, lê o livro primeiro? Você vai lendo, tipo, no automático? Não. Você vai se familiarizando. Eu, quando tenho oportunidade, quando dá, eu vou ler o livro todo e depois eu leio o primeiro capítulo de novo. Porque o primeiro capítulo é de reconhecimento. Então, eu nunca acho que ele tá legal, porque você está reconhecendo a obra, reconhecendo a maneira como a pessoa de fato escreve. É muito diferente, sabe? A maneira como a pessoa constrói a narrativa. Então, assim, dá. Quando é linha de produção, né? Às vezes não dá pra gente fazer isso. Então você lê e fala, não, cara, não contei do jeito certo. Tinha uma dose de cinismo aqui que eu não coloquei. Eu não percebi que ela estava sendo cínica. Eu achei que ela estava defendendo um ponto de vista. E só quando chegou lá no final do capítulo... Eu entendi isso. É que eu entendi uma ironia ali. Então vamos voltar? Aí você volta ali rapidamente. Ou seja, você volta a 2, 3 páginas. Eu já fiz isso algumas vezes. Porque agora eu entendi como é que o cara vai contar essa história. Mas é assim mesmo. É leitura de primeira mesmo. Tá. Errou, volta. E vai fazer uma leitura de primeira. Vai fluindo. Aí depois das primeiras 4 ou 5 páginas, você entende como é que o cara usa a linguagem, como é que ele constrói, sabe? Aí fica mais tranquilo, aí você só vai mergulhando mesmo. É bem fácil e não é uma coisa... É uma leitura calma, né? Então não é para ser rápido, não é que nem dublar, ou não é que nem locução de rádio. Não. É um tom que as pessoas vão realmente conseguir entrando na história. Então, é tranquilo. Você pega o ritmo, entende qual é a construção narrativa e vai. Na minha cabeça, você ia ler, tipo, 3 vezes cada livro. E não adianta, bicho, juro pra você que não adianta, porque se você falar assim, eu vou ler esse capítulo aqui primeiro, agora vai pra valer. Não, vai dar na mesma. Ao máximo que você pode fazer... ver capa e contra capa, entender o que é, para você entrar no espírito da leitura. É assim que vai funcionar mesmo. Entendi. Bom, eu abri uma caixinha de perguntas. Oi, Jesus. No meu Insta. Só que várias perguntas acabam coincidindo com perguntas que eu já fiz para você. Então eu vou ver o que temos de diferente aqui. Quais os maiores perrengues que você já passou na locução? Tem os de ordem técnica, que dizem respeito à mesa, mudanças de sistema, a pau no sistema. Isso desconcerta, você espera ter uma trilha para fazer um negócio e por alguma razão técnica aquilo não acontece, não entra. Aí você finge que você está plena, mas você não está plena. Mas o mundo está caindo. O mundo caindo ali e você fingindo que está plena, eu não sei. Espero que eu tenha convencido, assim, uma parte do público que eu estava plena, porque tem vezes que a gente não está pleno mesmo. Aí tem outras coisas, assim, tem coisas bizarras. 25 anos você aprende, sabe quando você aprende com os seus erros, né? Sim. Mas 25 anos é uma boa faculdade de erros. Se você for somar, erra-se muito, assim, ao longo do tempo. Eu tive uma situação, por exemplo, que eu estava fazendo um texto sobre uma música que ia entrar no ar. Então, era uma música, ia entrar no ar a música. Deixa eu ver se deixa eu conseguir lembrar aqui. Police. Aí era... Então, Police tem Every Breath You Take e tem Every Little Thing She Does Is Magic. Totalmente diferentes, né? Eu abri assim, eu bati só o olho no Every, parei ali, e o meu cérebro já me levou pro texto. Tá, beleza, blá, 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 legal. Comecei a falar de uma música, mas a música que ia tocar era outra.
Não fica chato isso? É chato, né? Pensa. Então, assim, olha, essa música aqui parece uma declaração de amor, mas na verdade Every Breath You Take parece uma declaração de amor, mas na verdade um relacionamento tóxico, porque o cara tava perseguindo essa menina, né? Eu tava falando disso, só que a música que eu ia tocar era Every Little Thing She Does Is Magic. Every Little Thing She Does Is Magic. E você fala, gente, agora eu vou fazer o quê? O que você faz agora? Me fala, finge demência. Já foi. Rádio é ao vivo. Não tem Aí volta, cada né? vez que isso acontece, eu penso, meu Deus, se eu fosse um piloto de avião, eu tinha matado toda a tripulação, todos os passageiros agora, né? Ai, gente, putz, grila, assim, desculpa, mas acontece. Já acontece, não é muito, não. De vez em quando só, mas acontece. Principalmente quando você lida com ao vivo, né? Já Ao foi, vivo continua é daqui isso. pra frente. Como é que você vai fazer uma coisa dessas? Mas O máximo que você pode fazer é pedir desculpa se quiser ou seguir daqui pra frente. eu acho que é melhor você fingir. Eu acho que nesse caso é melhor fingir demência mesmo. Porque pode ter muita gente que nem percebeu, né? Sabe, tem um pouco disso também, é rádio blá, né? Tem hora que tem gente que não percebe, não é todo mundo. Obviamente que alguém vai falar, puta, como é louca. Errou. Gente, ela fez isso. Como eu falo de mim mesmo, você fez isso, cara. Mas esquece, bicho, vai, Não, bola pra perrengues frente. acontecem, Eu, né? assim, a minha meta era assim, na época que eu estava efetivamente no ar, era dissolver um erro com uma temporada de 6 meses sem erro no mínimo, sabe? Assim, a meta era essa. Cara, eu fiz uma Então, agora, muita concentração, porque eu só vou conseguir me perdoar quando você faz uma coisa que não tem como desfazer. Eu só vou conseguir me perdoar daqui a 6 meses se eu conseguir não fazer de novo, porque senão eu vou ter que me flagelar por isso, né? E é isso. Enquanto a gente tá no ar, tá certo. Enquanto eu tava por 25 anos deu certo, porque aí você faz um erro e fala, agora eu estou aqui no meu momento autoflagelo. Não vou errar de novo. De ódio, na força do ódio, concentração e vai. Mas de vez em quando, aí quando você tá achando que você tá bem, a hora que você fala, puta que... Sabe, a sua autoestima aqui, é bem essa hora que vai dar ruim. Gente, perrengues da profissão, é isso aí. Todo mundo erra no que tá fazendo. Mas tá bom. Tá bom, porque pelo menos eu não deixei o microfone aberto. Acontece muito, né, das pessoas falarem uma coisa, deixar o microfone aberto e aí falar. Imagina, gente, eu entrego muitos vídeos gravados por semana, assim, muitos, né? Eu entrego pra todas as redes, gravo pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok, gravo muito vídeo mesmo. E eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, né? Tanto meu marido trabalha comigo, quanto eu tenho mais 2 editores que trabalham comigo. Aham. Os coitados tiram férias uma vez por ano, que é só entre o Natal e o Ano Novo. Aquele curto período. Né, ali. Ano passado, ele falou pra mim, quero sair 2 semanas ao invés de uma. Tem como ali? Você consegue adiantar os conteúdos e tal? Falei, pô, claro, Bora. né? A gente trabalha junto, vai fazer 5 anos. Pô, não, vamos aí, vamos adiantar os conteúdos e tal. Pô, só que pra isso eu preciso adiantar 3 semanas de conteúdo, gravar, sei lá, acho que eram quase 30 vídeos numa semana pra gente conseguir entregar e tal. Como é que a gente vai fazer isso? Sei lá, vamos fazer tal. Só vai. Vamos gravar 25 vídeos em uma semana. Descansei. Bom, fizemos uma agenda de gravação enlouquecida. Só que por acaso eu tinha trocado, eu gravo com um celular mesmo, né? A gente tinha trocado um dos celulares, a gente grava com 2 celulares, tinha trocado um dos celulares, consequentemente um dos microfones. Claro que se testa o microfone antes, né? Óbvio, nós somos experientes nisso, fazemos isso há quase 5 anos. Não. Só que não. Só que grava 25 vídeos sem testar o microfone. Menina do céu. Sobe 5 vídeos pra edição sem testar o áudio. Uhum. Na hora que eles foram editar, tinham 25 vídeos gravados sem áudio. Ai, dá uma vontade de chorar, né? Foi o que eu fiz na hora que eles tem hora que é isso, você chora. Fala pra mim. Aí eu tava treinando na academia e ele me liga e fala, abre os vídeos aí no seu celular, vê se estão com áudio. Não, tinham 25 vídeos sem áudio. Como é que você resolve? Não resolve, grava tudo de novo. Ai, gente, tem hora que você fala, não. Por que justo eu tinha que ser eu, né? Porra, com tanta gente no mundo. E aí eles falam pra mim, você não testou o microfone? Eu falei, É raro, mas acontece muito, é isso mesmo. é isso, gente, perrengues. Não, mas pelo menos esse erro você não comete de novo. Gente, eu me considero um ser humano legal, assim, porque pelo menos eu aprendo todos os dias com os eu meus testo o erros. microfone. Pronto. Esse erro eu não começo. O problema é que eu sou criativa, aí que é ruim, porque eu não erro aqui, mas eu erro logo ali. Mas aquele ali eu não faço de novo. Mais.
Então eu vou criando uma lista enorme, assim, É uma isso, pena, mas gente. faz parte, gente. A gente é ser Desculpa. humano, né? A gente é humano, perdão, mas é isso. É o que tá tendo, é o que temos. Faz parte, né? Bom, Valquíria, a gente tá caminhando pro fim do podcast. Olha que legal. E eu vou te fazer as mesmas perguntinhas que eu faço pra todo mundo que vem aqui. Tudo bem. E a primeira é: que dica que você daria pra quem quer seguir o mesmo caminho que você seguiu? O mundo mudou demais desde que eu comecei a trilhar esse caminho. Mas eu acho que então a dica ainda é a mesma. Segue o teu instinto, porque cada um de nós é prisioneiro do tempo que a gente vive. Eu sempre fui extremamente instintiva nos momentos, no meu começo de carreira, aliás, a vida inteira, né? Assim, naquele momento eu fazia a leitura exata de como as coisas iriam se desdobrar, ou a melhor leitura possível de como as coisas iam se desdobrar. Então eu sabia qual era a direção a seguir, para que caminho você ia. Hoje, se eu tivesse que começar isso hoje, o rádio é o mesmo rádio, mas assim, ele está tão casado com redes, plataformas digitais, ele é tão um outro veículo hoje. Embora ali no dial você ainda encontre o mesmo rádio, ele não é mais aquilo, ele tem outros tantos tentáculos. Eu não sou a pessoa conhecedora e especialista nesses outros tentáculos. Então, o conselho que eu daria hoje é o conselho que me ajudou. Siga os teus instintos, porque eu tenho certeza que quem está começando hoje, sabe, tendo sido assim, formatado no momento atual, em como as mídias estão. Você sabe muito melhor que eu que caminho seguir. Sabe, se você quiser começar uma carreira de radialista hoje, eu tenho certeza que você tem na sua cabeça assim, uma radiografia muito mais precisa do que o rádio, do que eu tenho, porque eu sou viajante do tempo. Certo. E eu queria te pedir uma indicação de uma pessoa para vir aqui também, conversar com a gente, trocar essa ideia, essa conversa. Ai, Jesus, olha só. Olha, eu falei do Pedrinho, eu não sei qual que é. Eu sei que esse Pedro, que é um menino que é um deficiente visual, que é um digital influencer e ele é um garoto fantástico. Se algum dia você tiver com ele sentado nessa cadeira aqui, me chama, me marca de todas as maneiras. Eu adoraria vê-lo. Bicho, adoro a Juliana Molino, acho que ela é fantástica. É a locutora da Mix, né? Uma graça de pessoa, uma pessoa... A Ju, eu conheci ela menina. Ela, por acaso, estava na Rádio Alfa e não era locutora. Eu acho que como a Ju se inventou para essa profissão, eu acho que ela é tão fantástica hoje. Para mim, assim, é a pessoa que eu mais gosto de ouvir mesmo. Boa, temos dicas. Vai de Ju. Temos dicas. Não sei como é que a menina trabalha, pelo jeito. A bichinha trabalha. Mas tá aí, minha dica. A gente sempre tenta uma brecha na agenda das pessoas, Isso. gente. E aí, o que acontece? A gente tem uma playlist aqui no nosso podcast. Aí cada um vem e indica uma ou duas músicas que gosta. A nossa playlist é maluca, né? Porque a gente tá chegando no nosso episódio 50. Esse é o episódio 50. Então você imagina, tá doida essa playlist, né? Nossa Porque Senhora. Uhum. tem de tudo. E aí a gente coloca a música do convidado. Assim, ou é a música do momento, ou é a música que mais gosta, enfim. Só que pra você eu tenho um pedido especial pra indicação da música. Vai Queria que você... um pouco. Não, é de boa. É de boa que eu vou pedir. Claro, of course. Eu queria que você pedisse a música como você pedia no Alpha by Night, sabe? Ah, meu Deus do céu, olha. Por que eu vou pedir a música do jeito normal? Meu Deus, que coisa maluca. Mas olha... Obrigada pela sintonia, aqui em 101.7, aqui a gente toca as melhores músicas nacionais e internacionais, e quem tá rolando agora pra você é o Gilberto Gil com Tempo Rei. Solta. Ótimo. Vai pra nossa playlist. Pronto, bota lá. Bom, eu não sei se você usa a sua rede social pra alguma coisa, se você divulga alguma coisa por lá, mas se você quiser divulgar sua rede social, esse é o seu espaço, sua câmera, fica à vontade, esse é seu momento. Bom, vocês me acham, me encontram como Valquíria Britti. Ninguém me encontra porque eu sou uma Valquíria diferente, eu sou com W. W-A-L-K. Quem vai chutar isso? Daí já perdi metade Tá tudo da bem, audiência, não, né? tá passando aqui na tela. Vai as passar, pessoas né? as pessoas vão te achar.
Mas eu não sou exatamente uma pessoa atuante nas Sim. redes. De vez em quando eu dou uns pitacos, dou umas opiniões, mas é Boa. tudo... Não uso isso como ferramenta de trabalho. Certo. É isso. Mas tá bom. Mas, por favor, se vocês me seguirem, se eu juntar uma turminha de 72 pessoas, aí tudo bem, ok. Eu juro que eu vou dar opinião sobre alguma coisa. A gente sempre tem. Combinado. É isso. E é isso, Valquíria. Muito Obrigada obrigada. pelo convite. Foi divertido, foi gostoso. Espero. Bom, Eu adorei. me senti Muito obrigada. acolhida. Obrigada. Eu que agradeço a vocês, tá bom? Grande beijo. E é isso, meus amores. Esse foi mais um podcast. Muito obrigada por terem ficado até aqui. A gente também tá no Spotify, se vocês preferirem ouvir a gente por lá. Também estamos na plataforma do Popcast, se preferirem assistir por lá. E não deixem de me seguir em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. Um grande beijo e tchau!